1 Pedro 4, dos versos de 12 a 19. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Deus, eis-nos aqui diante do Senhor. Desejamos, assim sendo, ouvir unicamente, exclusivamente, a tua voz. Portanto, meu Deus, que tu venhas comunicar com poder a palavra do Senhor a cada mente, a cada coração que aqui está, edificando, porque a palavra do Senhor edifica. Que hoje os que estão aqui possam ser edificados, exortados por meio da palavra do Senhor. Em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, o tema que vou partilhar com vocês, a partir de então, com base neste texto, é exaltando a Deus no sofrimento. Eu vou repetir. Exaltando a Deus no sofrimento. Assim sendo, eu começo afirmando que exaltar a Deus na bonança é muito fácil. Exaltar a Deus nos piqueniques da existência é muito fácil. Exaltar a Deus nos jardins da existência, apinhados de rosas e perfumados, é muito fácil. Em suma, posso afirmar que exaltar a Deus quando tudo vai bem é muito fácil. Conquanto
Exaltar a Deus nos momentos tenebrosos, espinhosos, desérticos, inférteis da existência, da vida, é muito difícil. Ou seja, quando as coisas apertam, quando a dor torna-se agônica, quando as perplexidades da vida gestam variáveis que fogem do nosso domínio, do nosso campo de dominação. Se nós formos estudar o contexto histórico desta carta, isto é, da carta de 1 Pedro, nós vamos perceber que os destinatários originais da mesma estavam vivendo sob perseguição, por causa do nome de Jesus. Portanto, estavam padecendo, vivendo no fel da existência, por causa do nome de Jesus. Contudo, Pedro, ciente de que a perseguição havia recaído sobre os mesmos, não hesita em dizer que deviam exaltar a Deus no sofrimento. Isto está na primeira carta, no capítulo 1, verso 3. Se não, vejamos. Capítulo 1, verso 3. Notem o que Pedro diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui uma canção. Nós temos aqui, portanto, uma chamada à exaltação a Deus. Assim sendo, nós podemos parafrasear este verso em sua parte inicial da seguinte forma: exaltem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Exaltem a Deus, mesmo estando vocês vivendo em um momento difícil, no que tange à existência de vocês. E aí, Pedro vai dar a razão, o porquê de exaltar a Deus no sofrimento. A parte B do verso 3 vai dizer que, segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A razão para se exaltar a Deus em quaisquer circunstâncias é a salvação. A mudança de vida. É como se Pedro estivesse dizendo o seguinte: independente das circunstâncias que vocês venham viver nesta existência, vocês devem exaltar Deus, porque Deus presenteou vocês com o maior bem, a salvação por meio de Jesus Cristo. Com isto, Pedro está dizendo que a vida por vir, isto é, a vida eterna, que todos os servos de Deus vão viver com Deus, que aguarda, portanto, os salvos em Cristo, foi conquistada por meio do sofrimento de Jesus. E de uma certa forma, estes sofrimentos se estendem
aos que estão unidos a Cristo. O que nós temos que entender aqui é o seguinte: todos que estão em Jesus, automaticamente, em algum momento da vida, vão ser perseguidos por causa desta união com Jesus. Jesus foi perseguido. Assim sendo, os que estão em Jesus, os que estão unidos, rendidos a Jesus, como Jesus foi perseguido, em algum momento, no que tange as suas vidas, ou a sua vida vai ser perseguido. No capítulo 4, versos de 12 a 19, nosso texto de hoje, Pedro faz recomendações a quem sofre por causa da identidade com Cristo, tendo em vista que, em sendo seguidas, observadas, estes que estão unidos a Cristo e por causa disto são perseguidos, vão exaltar a Deus no sofrimento. Quais são estas recomendações? Vejamos. Primeira recomendação é não ficar pasmo, estupefato com a chegada súbita, repentina da perseguição, do padecimento, por causa do nome de Cristo. É o que nos diz o verso 12. Se não, vejamos. Amados, verso 12, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Não estranheis, segundo alguns exegetas, alguns intérpretes, é o mesmo que dizer, não fiquem pasmos, estupefatos, perplexos, atônitos, com a chegada da perseguição, fogo ardente, que surge no meio de vós, que surge de repente no meio de vós. Fogo ardente aqui é uma metáfora que indica perseguição, sofrimento. Portanto, o verso 12 ensina que estes cristãos estavam passando por uma terrível, agônica perseguição. A sentença fogo ardente que surge no meio de vós é um tempo particípio presente que indica que não iam passar, mas que estavam passando por uma terrível perseguição. Estavam vivendo, a perseguição já havia chegado, estavam sendo perseguidos, portanto. Nós podemos destacar dois tipos de perseguição contra os cristãos à época. Primeiro, uma perseguição ocasional, que tem a ver com as perseguições de vizinhos, de pais, irmãos, isto é, de pessoas individuais, mas diversas. Uma perseguição mais comum. Talvez você esteja vivendo esse tipo de perseguição. Significa então que talvez você esteja sendo perseguido dentro da sua casa, por seu pai, por sua mãe, ou na sua vizinhança. O segundo tipo de perseguição contra os cristãos à época é a chamada perseguição oficial. Perseguições estatais, o Estado encabeçando as perseguições. As perseguições
penso que vocês sabem, oficiais por parte de Roma se agigantam a partir de 64 depois de Cristo, quando Nero, o insano, o desequilibrado, o psicótico, acusa os cristãos de terem colocado fogo em Roma e começa a partir daí uma matança de cristãos em todo o Império Romano. A perseguição que estes destinatários da primeira carta de Pedro estavam vivendo não tem a ver com esta perseguição encabeçada por Nero em 64, porque provavelmente essa carta foi confeccionada em 63. Mas estavam sendo perseguidos. Calvino, o afamado reformador do século XVI, comentando este texto, vai dizer que a expressão não estranheis do verso 12, parte A, indica não fiquem pasmos, estupefatos, como disse, com a chegada súbita do sofrimento. Assim escreveu João Calvino, abre aspas, Pedro proíbe-nos de estranhar a tribulação quando põe isto diante de nós. É o mesmo que dizer, não fiquem dizendo, por que Deus? Por que comigo? Por que estou vivendo, neste exato momento, no fel da existência? A segunda recomendação a quem sofre por causa da identidade com Cristo, tendo em vista que, em sendo seguida, os cristãos vão exaltar a Deus no sofrimento, é entender que as tribulações, infortúnios que surgem por causa do nome de Cristo, são ordinários, comuns, e não extraordinários, incomuns. É o que diz aí o verso 12, parte final. Se não, vejamos. Nós já vimos que a parte A do verso 12 diz que os cristãos não deviam ficar estupefatos, pasmos, com a chegada repentina da perseguição. E Pedro continua, dizendo, parte final, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. É como dizer, não é estranho, incomum, a chegada da perseguição, a vivência sob perseguição, porque a perseguição, o sofrimento está na raiz do cristianismo, faz parte da caminhada cristã. Os espinhos, os insurgimentos por parte dos algozes de Deus e de Cristo, faz parte da caminhada cristã. Pedro diz que a perseguição, o infortúnio, que tem a ver com injustiças contra os cristãos, é o que especifica o verso 14, não podia ser vista como algo extraordinário. Noutras palavras, Pedro está dizendo, desde o começo, que os cristãos têm sido perseguidos. O próprio Jesus, em João 16, verso 33, disse, no mundo vocês vão ser injustiçados, perseguidos, infortunados por causa do meu nome. Assim podemos, meus irmãos e minhas irmãs, ressaltar que vida cristã não é mar de rosas, não é banco de investimento que visa o lucro financeiro, não é agiotagem como ensina a teologia da prosperidade, dê 50 e receba 100. Hoje muitos entendem que Jesus é antídoto contra o sofrimento, que Deus, em nome de Jesus, exorciza o sofrimento da vida dos que vivem em nome de Jesus. Portanto, que o sofrimento deve ser visto como algo estranhíssimo no que tange a vida de quem vive na fé em Deus. Deve ser
entendido como algo incomum, como algo que não faz parte da fé, da caminhada com Deus. Quem pensa assim está enganado, pois de acordo com Pedro, Jesus não é antídoto contra o sofrimento, mas arquétipo padrão do sofrimento cristão. É o que diz o verso 13. O verso 13 diz que o sofrimento de um cristão é parte nos sofrimentos de Cristo. Vejam o que diz o verso 13. Sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. É como se Pedro estivesse dizendo: é normal, não há nada de extraordinário, de incomum, está na raiz, na essência do cristianismo. No capítulo 2, verso 21, Pedro vai dizer que os cristãos são chamados, não se espantem, vocacionados ao sofrimento. Cristo, portanto, não é antídoto contra o sofrimento, é padrão, é arquétipo de sofrimento. Por isso que a terceira recomendação a quem sofre por causa da identidade com Cristo, tendo em vista que, em sendo seguida, os cristãos vão exaltar a Deus no sofrimento, é entender que o sofrimento é purificador. É o que diz o verso 12. A ideia da metáfora do fogo com a perseguição, sofrimento, é dizer que o sofrimento é purificador. O fogo ardente, diz o verso 12, é destinado a testar. É o que diz o verso 12. A perseguição, portanto, tem um desígnio. A perseguição, portanto, tem um propósito, tem um objetivo: purificar. Pedro já havia usado esta metáfora no início da carta. Capítulo 1, verso 7. Se não, vejamos. Capítulo 1, verso 7. Pedro vai repetir a mesma ideia. Para que, uma vez confirmado, ele está falando da perseguição, os versos antecedentes ao verso 7. O valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Assim como o fogo purifica o ouro, o sofrimento, perseguição, purifica a fé de duas formas. Primeiro, distinguindo o verdadeiro cristão do falso cristão. A perseguição, por causa do nome de Jesus, ela distingue o verdadeiro cristão do falso cristão. Nas perseguições oficiais, como a de Nero no ano 64, como a de Domiciano no ano 95, como a de Trajano no ano 236, a de Décio nos anos de 249 a 251, e muitas outras que vão até o ano 305 e se encerram definitivamente em 311 com o Tratado de Tolerância e 313 com o Édito de Milão. Todas varriam da igreja os falsos cristãos. Pensem comigo. Uma pessoa que não nasceu de novo, não foi convertida por Deus, que não foi mudada por Deus, em vindo
uma terrível perseguição por causa do nome de Jesus, e por conseguinte sendo chamada a negar o nome de Jesus, pois se assim não fizer, o seu pescoço vai ser cortado do seu corpo, vai optar por negar o nome de Jesus. Em todas as perseguições encabeçadas por Roma, houveram desistências, desvios, abandonos. Alguém já disse que foi o período em que a igreja manteve-se conservada, íntegra. Porque só quem de fato amava a Deus, só quem de fato tinha compromisso com Deus, só quem de fato pertencia a Jesus, que dizia: eu morro, mas não abandono o nome do Senhor. Nós temos inúmeros exemplos, como Inácio de Antioquia, como Tertuliano, como Policarpo e tantos outros. A segunda forma de purificação tem a ver com o fortalecimento da fé. Quando vinha a perseguição, os cristãos convertidos, genuínos, que estavam sendo tomados por dúvidas acerca de Deus, acerca de Jesus, neste momento tinham a fé fortificada, as dúvidas sanadas. Vejam que o texto, no verso 12, vai especificar a razão da perseguição. É fortificar, é causar um fortalecimento, é fazer com que, diante do turbilhão de circunstâncias negativas, os cristãos voltassem a Deus com mais fervor, com mais amor, dizendo: Deus, nós estamos vivendo no meio de um turbilhão. Isso é, muitas circunstâncias que causam dor em nossa alma, portanto, necessitamos dos cuidados do Senhor, do auxílio do Senhor recaindo sobre nós. Nós temos inúmeras confissões de cristãos que nas perseguições enaltecem a grandiosidade de Deus. Eu já disse aqui, em uma outra oportunidade, algo sobre as confissões de Dietrich Bonhoeffer, que foi perseguido por Hitler na Segunda Guerra Mundial. Confissões que enaltecem, que nas entrelinhas enaltecem a Deus, que nas entrelinhas dizem: eu vivi sob perseguição, eu fui posto num campo de concentração, mas a minha fé em Jesus não diminuía, se agigantava, tornava-se eminente em minha alma. Mas ainda podemos destacar uma quarta recomendação aos que sofrem em nome de Cristo, que é entender que o sofrimento acompanha a caminhada cristã, porque os cristãos, eu já disse aqui, são identificados e unidos com Cristo. Os versos 13 e 14. O apóstolo Paulo, em Filipenses 1, verso 29, vai dizer que nos foi concedida a graça, o dom de padecermos por Cristo, não só a salvação. Em Cristo, salvos, mas em Cristo, por causa de Cristo, por causa da fidelidade a Cristo, perseguidos.
Assim como Cristo, portanto, sofreu, foi perseguido, todos os que estão em Cristo, em algum momento vão ser. Não há campo neutro na caminhada com Cristo. Os que estão unidos a Cristo compartilham as bênçãos da salvação, mas também os sofrimentos. Irmãos, nós temos aqui uma razão óbvia. Pensem comigo. Imagine uma pessoa fiel, comprometida com Deus, vivendo em um contexto de infidelidade, de roubos, de negócios sujos, dizendo: eu não faço, porque eu sou fiel a Deus. É óbvio que esta pessoa vai ser marginalizada, vai ser perseguida. Assim sendo, há uma razão óbvia aí. O ímpio, o injusto, o que não teme a Deus, odeia quem teme. O que teme a Deus torna-se o patinho feio, torna-se o bobo da corte, na percepção dos que não temem. Quinta recomendação, e última: aos que padecem por causa do nome de Cristo, exultação e não murmuração no sofrimento. Talvez esta seja a recomendação central desta carta. Notem que, desde o capítulo 1, que a recomendação é, lembrando-nos que o contexto é contexto de perseguição, exaltem a Deus. A recomendação não é: fiquem trancados no mundo de vocês, sentindo a dor, se queixando de Deus. Não. Exaltem a Deus, enalteçam a Deus, digam: bendito seja o nome do que me salvou por meio de Jesus. É o que dizem aí os versos 13 e 14 do capítulo 4. Exaltar a Deus, alegrai-vos. Verso 13: na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. É como se o verso estivesse dizendo o seguinte: é um privilégio sofrer por amor a Jesus. É um privilégio. Mas a pergunta, diante dos versos mencionados, isto é, os versos 13 e 14 que temos que fazer, é: por que os cristãos devem exaltar a Deus no sofrimento e não se queixarem diante de Deus? Primeiro, porque assim como Cristo foi submetido ao sofrimento, a fim de ser exaltado, todos os cristãos que sofrem por causa do nome de Cristo, em Cristo serão exaltados. É a ideia central do verso 13. Vejam o que diz aí: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, vírgula, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. A ideia aqui é da consumação e dos que haviam sido perseguidos por Jesus, por causa do nome de Jesus, diante de Jesus, sendo recebidos por Jesus, exultando. Os recebidos por Cristo na consumação, portanto, de todas as coisas, sendo exaltados,
sendo enaltecidos. Vejam que no entendimento da palavra de Deus, no tocante à pessoa de Cristo, Cristo é uma pessoa paradoxal. E por que paradoxal? Porque o triunfo, a exaltação em Cristo vem por meio do sofrimento. É como se Pedro estivesse dizendo o seguinte: é por meio do sofrimento, por causa do nome de Jesus, é por causa da submissão à pessoa de Jesus, é por causa da fidelidade a Jesus. Aguentem, aguentem até o fim, que vocês vão ser exaltados. É um privilégio. Vocês vão ser recebidos por Deus. Segundo, porque devemos exaltar a Deus e não murmurar diante de Deus no sofrimento? Porque os injustiçados por causa do nome de Cristo são mais que felizes, porque são guarnecidos por Deus, mantidos, sustentados por Deus. Esta é a ideia de bem-aventurados. A palavra aqui é Macarius. Mesma palavra usada por Jesus em Mateus 5, 10 e 12, quando Jesus diz: Macarius, bem-aventurados que são perseguidos por minha causa. E por quê? De acordo com o verso 14, porque sobre estes repousa o Espírito, veja o que diz o verso 14, da glória e de Deus. Sobre estes repousa a manutenção de Deus. A ideia de Pedro aqui é da Shekinah, que acompanhava o povo no deserto, que guarnecia o povo, que sustentava o povo. Vocês são mais felizes, porque vocês são guarnecidos, sustentados, mantidos por Deus. O Espírito de Deus, Deus sustenta vocês por meio do seu Espírito. Terceiro, porque nós devemos exaltar a Deus e não murmurar diante de Deus no sofrimento. Porque o sofrimento, por causa do nome de Cristo, glorifica a Deus. Os versos 15 e 16. O verso 15 diz que existe um tipo de sofrimento que não glorifica a Deus. O sofrimento por causa de atos que não são compatíveis com a norma ou com as normas instituídas. Porque o verso 15 diz: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Este sofrimento não glorifica a Deus. O que rouba, o que mata, dentro de um contexto social onde a norma é roubar é um crime, matar é um crime, por conseguinte é punido por ser um crime, padecem. Só que este sofrimento não enaltece a Deus. Os que vivem fofocando e por causa da fofoca sofrem, este sofrimento não enaltece a Deus. É a ideia aí de não, ou dos que se intrometem ou intrometem em negócios de outrem. Mas existe um sofrimento que glorifica a Deus. O verso 16 vai destacar: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome,
Quem sofre por causa do nome de Jesus, quem sofre por ser fiel a Jesus, quem sofre porque está comprometido ou comprometida com Jesus e, portanto, não se rende às filosofias mundanas, aos rudimentos mundanos e mantém-se fiel a Deus, está enaltecendo ou enaltece a Deus. Não se envergonhe, portanto, por ser chamado de cristão ou de cristã, por ser identificado com Jesus. Talvez este tenha sido o seu cognomo na sua universidade, na sua casa, na sua vizinhança. Não se envergonhe. Sofra, portanto, pelo seu compromisso com Deus. Quando um amigo ou uma amiga te disser, faça isso, e você entender que é algo que não enaltece o Senhor, ou seja, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, diga não. Mesmo tendo você a ciência, a certificação de que você vai ser marginalizado ou marginalizada. Todos os que guardam a palavra de Deus, e porque guardam a palavra de Deus são perseguidos, enaltecem a Deus, glorificam a Deus. Quarto, nós devemos exaltar a Deus e não murmurar diante de Deus no sofrimento, porque o sofrimento é juízo pedagógico de Deus que recai sobre a casa de Deus. Vejam que no verso 17, a ideia de que o fogo ardente, isto é, a perseguição, é pedagógica, mais uma vez é repetida. E aí nós temos que entender o verso 17, quando o mesmo diz, porque a ocasião de começar o juízo de Deus pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Da seguinte forma, que Deus usa o sofrimento a fim de nos fortalecer, como disse há pouco, na fé, nos fazer mais fortes. É como se Pedro estivesse dizendo o seguinte, a fim de confortar os que estavam sendo perseguidos por pessoas que não temiam a Deus, pessoas injustas. Deus não poupa nem a sua casa, nem o seu povo. Imagine os que não temem a Deus. Esse juízo aqui não é juízo condenatório, é juízo restaurador. Duas ideias nós temos que destacar aqui, portanto. A primeira ideia é de que cristão que peca, que desobedece a Deus, que não ama, como a palavra de Deus ensina ao seu próximo, em algum momento vai ser surpreendido por Deus com uma espécie de sofrimento. O intuito é fazer com que esse entenda que o caminho é o caminho do amor e não do ódio. Essa é a ideia do texto. Quando Deus punha alguém, Deus punha a fim de fortificar, Deus punha a fim de fortalecer na fé. Assim sendo, o sofrimento, a dor não deve ser vista como algo negativo. E aí me vem à mente o que o célebre filósofo alemão Nietzsche disse acerca do sofrimento. Quando Nietzsche disse que nós não temos que ver no sofrimento algo negativo, mas algo positivo. Porque o que não nos mata, disse Nietzsche, nos faz crescer. O que tornou-se
no adágio popular, ou um adágio popular, o que não mata, engorda. O sofrimento tem essa finalidade: fortalecer. A segunda ideia aqui, ou a segunda coisa que o verso destaca, o verso 17 e 18, é que Deus vai punir, e aí a ideia é de condenação e condenação eterna, os ímpios. É o mesmo que Pedro estivesse dizendo o seguinte: o sofrimento que recai sobre o povo de Deus é provisório, é passageiro, mas o sofrimento que há de recair sobre os injustos, sobre os que não pertencem à casa de Deus, será eterno. É a ideia do inferno, é a ideia da condenação eterna, é a ideia do fogo do inferno, é a ideia do distanciamento de Deus. Então não se preocupem, porque os que perseguem vocês hoje vão estar diante de Deus e vão ser julgados por Deus. Vocês vão ser absolvidos e estes vão ser condenados eternamente. Eu finalizo esta mensagem fazendo uso do verso 19, que nos diz o seguinte: por isso, é a conclusão de toda a perícope, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Aqui, nós temos que entender que o verso 19 nos ensina duas coisas. Primeira, que Deus é fiel, que Deus sustenta, que Deus não abandona os seus. Portanto, se Deus não abandona os seus, no momento das dificuldades, nos desertos da existência, diante da perseguição ou sob perseguição, Deus acompanha, Deus está junto, Deus anda junto, Deus fortifica, Deus fortalece. Daí a razão da sentença: encomendem a sua alma ao fiel Criador. No sofrimento, na dor, meu irmão e minha irmã, encomende a sua alma ao fiel Criador. Confie em Deus, que Deus sustenta, que Deus mantém, que Deus guarda, que Deus guarnece. Segunda ideia, ou segunda coisa que o verso 19 nos ensina: que o sofrimento é resultado da vontade de Deus. Por todas as razões mencionadas há pouco. Vejam o que diz aí o verso 19, parte A: todos os que sofrem segundo a vontade de Deus. Não é resultado do acaso, é segundo a vontade de Deus. Nós não conhecemos os propósitos de Deus, muitas vezes. Então, de acordo com o verso 19, nós temos que, diante da tormenta, diante das dificuldades, diante de uma perseguição ocasional, isto é, advinda por parte do seu pai, ou de sua mãe, ou do seu vizinho, ou do seu amigo, ou diante de uma perseguição estatal, oficial. Hoje a gente não vive uma perseguição estatal, oficial em nosso país, mas existem países, se não me engano, mais de 60 países que são aversos à fé cristã e que perseguem. Nós temos inúmeros casos de cristãos que foram mortos por causa do nome de Cristo, espalhados pelo mundo. Quem não lembra do caso que viralizou na internet, um vídeo dos cristãos egípcios mortos em uma das praias do Egito, por causa do nome de Cristo. Assim sendo, seja qual for a perseguição, isto é, oficial ou estatal, oficial ou ocasional, a recomendação é: encomendem a alma de vocês ao fiel Criador. Recorram-se a Deus, entendendo que é da vontade de Deus, que não é resultado do acaso,
Descansem, portanto, em Deus, curvem-se diante do Senhor, entreguem a vida de vocês a Deus e digam: Deus é o Senhor que nos sustenta ou me sustenta nas tempestades. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça. Eu não sei se você, meu irmão e minha irmã, está vivendo um momento difícil em sua vida. Não sei se a dor tem batido na porta da sua vida, ou se até mesmo já tem entrado em sua vida. Eu só quero te pedir, em nome de Jesus, encomende a sua alma ao fiel Criador. Pai amado, Deus santo, nós te enaltecemos por ser quem tu és, Deus, Senhor nosso, Deus nosso. Ó Deus, neste momento eu sei, pelas informações obtidas em estudos feitos por mim, que existem cristãos perseguidos em países aversos à fé em Cristo. E por essa razão eu peço que o Senhor venha neste momento confortar cada um. Eu também sei que existem irmãos nossos sendo perseguidos aqui em nosso país por pais, mãe ou pai, vizinhos, irmãos. Eu peço que o Senhor venha em nome de Jesus confortar o coração destes. Nós sabemos, por intermédio das palavras de Jesus, que vamos ser perseguidos de uma maneira oficial. O mundo vai perseguir o povo de Deus de uma maneira oficial. E desde já nós rogamos, nós buscamos, nós nos curvamos diante do Senhor, dizendo: Deus, capacita-nos desde já. Entregamos a nossa alma ao Senhor, o nosso fiel Criador. Em nome de Jesus, nosso Redentor amado, Deus bendito, é que nós recorremos ao Senhor. Amém e amém.